cerrar os nossos olhos físicos, abrir o nosso campo mental e o nosso campo espiritual, para receber todos os benefícios que a espiritualidade maior preparou durante muito antes da nossa chegada aqui a esta casa. Eles já estavam presentes, preparando o ambiente para nos acolher, para nos receber com todo o seu afeto, com todo o seu carinho e amor. Que nós possamos aproveitar essas energias que vêm do alto, caindo sobre nós, aproveitar o que será trazido através do ensinamento da lição de hoje, agradecendo também a presença do mestre querido, que certamente está conosco, porque os seus trabalhadores do bem, do amor e da luz aqui estão a nos receber. E quanto nos sintonizamos com esta luz divina, mais próximos de Jesus nos mantemos. Também vamos agradecer aos nossos mentores individuais, que estão sempre a nos amparar, a nos conselhar, a nos transmitir as suas melhores energias para que tenhamos sucesso, bom ânimo e êxito em todas as nossas atividades. E com esse pensamento e o coração aberto para a recepção de tudo isso que nos alcança nesse instante, vamos então dando início à palestra desta tarde. Foi-nos pedido então comentar um pouquinho sobre a lição 3 do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz foi psicografado pelo Chico, né? E ditado pelo Espírito de Emmanuel. E como sempre, Emmanuel começa todas as lições trazendo uma epígrafe. Essa epígrafe está lá no Novo Testamento. Alguns de vocês já sabem um pouquinho como é que funciona o meu raciocínio, né? Quando eu venho preparar uma palestra, eu sempre recorro ao Novo Testamento ou ao Antigo, né? Dependendo da epígrafe. Porque ajuda a clarear bastante os ensinamentos que o Emmanuel traz ao longo do texto. Se você pega simplesmente o livro, a obra, e lê, você apura um significado dela. Mas quando você faz a leitura e compara com o que está no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, você consegue ampliar a visão desse contexto. E fica mais fácil a compreensão, o nosso entendimento intelectual, mas, acima de tudo, fica mais prático, mais fácil, mais palpável colocarmos em prática na nossa vida cotidiana esses ensinamentos que o Emmanuel traz. Se assim não fazemos, é uma leitura corriqueira, é aquela que a gente bate o olho, lê 5 minutinhos ali, já outras coisas acabam surgindo, a nossa atenção se desvia, e aí aquilo que a gente acabou de ler há 5 minutos atrás, a gente já não lembra tanto como foi, né? Então é um exercício, né? É um exercício a gente se dar essa oportunidade de fazer uma leitura com um pouquinho mais de profundidade. Não precisa ser palestrante para fazer isso, né? Qualquer um que gosta de ler, de estudar, né? É muito bem-vinda essa ação. E a epígrafe está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 42. É uma fala de Jesus e a fala é bem curtinha, mas uma coisa só é necessária. Só essa a frase. Jesus estava em jornada. Em jornada, naquela época, estava viajando a caminho de Jerusalém. E como vocês sabem, Jesus nunca caminhava sozinho, né? Às vezes ele estava com todos os discípulos, outras vezes não. Mas ele estava com Tiago e João nesse episódio.
Porém, já estava bastante cansado, já caminhavam ao longo do dia, já era fim de tarde, já era hora de um momento de descanso. Então, eles estão próximos a Samaria, a região da Samaria, próximo da Palestina, né? E eles tentam uma hospedagem em uma aldeia. Eles vão até uma hospedaria, né? E pela parábola do bom samaritano, a gente sabe, né, que o sentido da palavra samaritano é aquele que é caridoso, é aquele que é bondoso. E até a própria parábola, né, do samaritano nos remete a essa lembrança, né, e a essa ideia dos samaritanos. Mas ele não é acolhido nesta hospedaria. Porém, uma mulher que se encontrava ali, na mesma aldeia, abre as portas da sua casa. Era Marta. E Marta tinha uma irmã chamada Maria. Mas Marta, ela era muito parecida conosco. Quando nós programamos um jantar, um almoço de família, a gente já está chegando próximo do Dia das Mães, então a gente já começa a pensar o que é que a gente vai servir, quem é que a gente vai chamar, o que é que a gente vai fazer, que flores vamos colocar, que bebida vamos servir, não é assim que nós somos? Então nós nos enchemos de coisas a fazer, de atividades para dar conta, para receber os convidados que ali chegarão, não é? E Marta estava justamente igual nós, como nós, inquieta, ansiosa, porque ela estava com a presença de Jesus na casa dela. Mas Maria, sabendo do que representava estar ao lado de Jesus, porque não era uma oportunidade que acontecia com muita facilidade, era uma oportunidade única dela estar ao lado do mestre. Então ela põe-se ao lado do mestre e se mantém o tempo todo ao lado do mestre e ao lado dos discípulos que ali acompanhavam, para poder brindar-se dos ensinamentos de Jesus. Então a Maria se permite aproveitar a presença de Jesus. Mas Marta era como nós. Quando recebemos muitas vezes familiares na nossa casa, ou celebramos a festa de um filho, e a gente está tão atribulado para dar conta de servir, de fazer, de acontecer, de mostrar a nossa casa bonita, arrumada, e mal recebemos o convidado que ali chega. Muitas vezes passam-se as 3 ou 4 horas do evento e a gente mal conversou com as pessoas que estavam ali, porque estávamos preocupados se a comida estava quente, se a bebida estava gelada, se era suficiente, se a casa estava limpa. E mal atenção nós demos aos convidados que ali chegaram. Mas Marta chega ao lado de Jesus e questiona o mestre, colocando a seguinte situação: mestre, estou aqui sozinha a te servir. Você não acha estranho que Maria não me acompanhas? Que Maria não está a me ajudar? Olha ali, ela está ali sentada, aos seus pés, escutando o que tens a falar. E Jesus, com todo o seu afeto, com todo o seu amor, responde para ela de uma forma muito carinhosa: Marta querida, aquieta-te. Fique em paz. Porque Maria está fazendo aquilo que lhe é necessário. Porque o que ela está recebendo, ninguém tirará dela. E a partir dessa história que eu contei para vocês, que está lá no Novo Testamento, ficou um pouco mais sólido a compreensão do texto de Emmanuel, para que hoje eu pudesse aqui conversar um pouquinho com vocês. E aí eu já coloquei em prática as nossas ações comuns do dia a dia, né? Quando nós recebemos alguém.
na nossa casa, né? E acontece mesmo, não acontece da gente, né? Não é assim que funciona? A gente está tão envolvido com aquela... Dentro da gente tem aquela sensação não, mas tem tantas emoções, né? Tantas inquietações, essa é a palavra certa. Tantas inquietações para que tudo dê certo que a gente nem aproveita aquele evento que muitas vezes a gente planejou durante um mês, né? Às vezes a gente, né, tem uma situação de até de planejar um casamento, de às vezes um ano, né? Hoje eu faço 19 anos de casada e no meu casamento eu justamente fiz isso, o que Marta fez, e não fiz o que Maria fez. Alguns sabem, eu sou confeiteira, então eu me preocupei em fazer tudo do meu casamento, que se dizia a respeito aos doces, ao bolo. Meu marido, ele é sorveteiro, então ele fez o sorvete. Então passamos ali 15 dias trabalhando. Na véspera do meu casamento, eu estava tão exausta que a minha voz fechou. Eu não tinha voz no dia do meu casamento. Então eu estava exaurida no dia do meu casamento. Quando eu bati o olho, já era 2 horas da manhã, eu já estava entrando no carro para vir para minha casa. E nem curti o meu casamento. Né? Mal falei com as pessoas, mal aproveitei aquele momento que eu planejei durante um ano. Né? Mas isso é uma situação que aconteceu e foi uma escolha minha. Eu escolhi ser desta forma. Né? Talvez 19 anos depois, eu também teria feito as coisas, mas de uma forma diferente. Não é? Mas o tempo está aí para nos ensinar como a gente deve melhorar e nos transformar. E quando eu trago essa situação, importa aqui, quando Jesus fala, né, o necessário. O que seria esse necessário, traduzindo em palavras, né, e trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? E principalmente a gente que já passa de uma certa idade, quando avança aí os 40 anos, né, que já fez muitas coisas na vida, né, é hora de apacentar, de acalmar, né, e é hora de avaliar e refletir o que é que realmente é importante. Para que eu estou dando importância? Será que tudo o que eu vejo como fundamental e importante é realmente o mais importante? Está no meu controle aquilo que às vezes tanto eu almejo, mas depois de certo tempo a gente percebe que não estava no meu controle? Porque Jesus afirma que Maria fazia algo de realmente valorativo, escutar o mestre, aproveitar o mestre, a presença do mestre. Todos os ensinamentos que ela receberia ali ao lado de Jesus, ninguém lhe tiraria. Mas Marta estava ali, envolvida nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas atividades ali do lar, e não valorizou aquilo que era realmente importante. Né? Então, quando a gente traz essa reflexão, o que eu estou fazendo, as escolhas que eu estou realizando, são realmente importantes no sentido de trazer valor ao espírito, valor à minha essência? Ou eu estou preocupada com o que as pessoas acham de mim? Ou o que representa a minha figura para as pessoas? E aí eu estou entregando de bandeja a minha felicidade na mão dos outros. E não estou fazendo de fato aquilo que alimenta a minha alma, aquilo que engrandece o meu ser, aquilo que de fato me faz realmente feliz. E eu estou mais envolvida com a aparência que eu transmito para os demais. A gente passa grande parte da nossa experiência física preocupado com o que transmitimos aos outros. E abafamos as nossas inquietações internas. Aquilo que tem que ser trabalhado, aquilo que tem que ser entendido, que tem que ser compreendido,
aquilo que tem que ser esclarecido. E Emmanuel usa uma frase aqui que ela fala assim: terás muitos negócios próximos ou remotos. Olha que atual isso, hein? Próximos ou remotos. Hoje a gente vive mais do remoto do que do próximo, verdade ou não? Principalmente depois do pós-pandemia. Mas não poderás subtrair o caráter da lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhavas. A gente, como espírita, já aprendeu que quando retornamos ao mundo físico, esquecemos dos compromissos que traçamos antes da nossa vinda. Esquecemos o que fizemos no nosso passado, para que nós realmente possamos ter a livre escolha de fazer as nossas decisões durante a experiência terrena, não é? E ele nos adverte aqui que é necessário absorver o que as lições têm a nos trazer, para que quando nós não chegarmos lá, nós não nos espantemos com aquilo que lembraremos, que recordaremos. E todo o quebra-cabeça vai fazer sentido. Porque a gente aqui na Terra, na experiência que nós vivemos, na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, muitas vezes vivemos algumas décadas por aqui com uma não aceitação da nossa vida, da nossa existência, relutando em aceitar aquilo que não cabe escolha. Porque o que é da lei universal não cabe à nossa escolha, é da lei. Então, se a gente já aprendeu que viemos para reparar, para fazer reparações, por que ainda nós continuamos no movimento de achar que podemos escolher onde não cabe nos escolha? Tudo que chega até cada um de nós, e cada um chega no seu tempo, a seu momento e na sua experiência individual, chega para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos preparar para um momento outro, melhor do que este aqui estamos. E que nós possamos olhar para estas situações que chegam até nós e vivermos estas situações da melhor forma possível. Se tenho o papel de ser mãe, que eu possa ser a melhor mãe possível. Se eu tenho o papel de ser um professor, que eu possa ser o melhor professor que eu gostaria que os meus filhos recebessem ou que me ensinassem. Mas muitas vezes a gente ainda está numa condição tão autocentrada do meu eu, das coisas que eu quero, e o litigador dentro de cada um de nós, quem é o litigador? É aquele que não quer, que não aceita, que está o tempo todo julgando. Nós, dentro de nós, temos esse litigador, que muitas vezes não aceita nem a sua própria existência, e não usufrui dos benefícios que a existência nos dá. Então, tudo começa e termina em nós mesmos. Há uma passagem muito próxima desta passagem no Novo Testamento que se chama a candeia. E nesta passagem Jesus diz que os olhos do corpo físico são a candeia. Ou seja, é o meu olhar interno, é a condição da minha consciência desperta ou ainda não desperta, que compreende tudo o que chega até a mim. Muitas vezes a gente acha que o outro está pensando tal coisa de mim, e o outro nem sonha que eu existo. Mas o meu olhar interno ainda está tão inquieto, dentro de mim existe tantas
palpitações, não aceitações, que tudo que chega externo a mim é sempre culpa do externo. E eu estou sempre delegando a minha felicidade ao externo. Sendo que a felicidade, ela só faz parte de mim mesmo. Eu não posso delegar a uma casa bonita, bem arrumada, ao carro novo, a uma viagem para a Disney, a minha felicidade. Isso é muito momentâneo. Isso é muito curto. A felicidade é aquilo que me alimenta. O que te faz acordar todos os dias de manhã e ter motivação para seguir a vida com paz e serenidade no coração? Sabendo que tudo que acontece conosco acontece na hora certa, no momento certo e para o nosso crescimento. Olhar para si com este olhar e se colocar numa postura de autoconhecedor de si mesmo. Não de autocentrado ainda com uma questão muito egóica do nosso ser. Há muito imaturo. Quando Marta questiona Jesus, na verdade, ela não está questionando ao mestre, mas ela está questionando a maturidade espiritual que Maria tem diante dela mesma. E ela lança um olhar errôneo, maldoso, para o que Maria está fazendo. E Jesus fala, aquieta-te, apacenta-te, porque ela está fazendo aquilo que ninguém lhe tirará. Já o que você faz é momentâneo. E qualquer um acaba. Nós muitas vezes vivemos a nossa existência não dando o valor devido às coisas que realmente importam, no sentido daquilo que é valorativo, o que traz valor. A gente passa uma existência nos preocupando em quanto dinheiro nós vamos ter, em quantos bens materiais nós vamos conquistar, o que é que os nossos filhos vão ser, mas muitas vezes a gente não consegue sentar com os nossos filhos e perguntar: como vai você? Como você está se sentindo? E a gente muitas vezes percebe os nossos companheiros, aqueles que estão envolvidos no nosso lar, tristes, desanimados, enraivecidos, e não conseguimos nos aproximar e doar aquilo que há de melhor em nós. Nós colocamos o julgamento à frente da caridade que Jesus nos ensinou. De olhar para o outro como se nós estivéssemos olhando para nós mesmos. Né? Então, como vai você é fundamental dentro dos nossos lares. Manter uma conversa aberta, uma convivência equilibrada é fundamental para os nossos lares. Autoconhecer-se, olhar para dentro de si, avaliar aquilo que está realmente fazendo, é fundamental para a nossa harmonia em convivência social. Eu só consigo medir se o que eu estou dando é equivalente ao que eu estou recebendo, se eu autoavalio aquilo que eu estou fazendo. Santo Agostinho tem uma lição no Livro dos Espíritos que ele nos aconselha a importância do anjo guardião e, além disso, ele fala da importância do autoconhecimento. Que todos os dias antes de se deitar, ele fazia uma avaliação de como foi o seu dia. A gente muitas vezes vai dormir e acorda, nem lembra de falar: Senhor, obrigada por este dia que terminou, ou Senhor, abençoa este dia que se inicia. A gente simplesmente acorda. Acorda atrasado, acorda para fazer o café, acorda para levar as crianças para a escola, acorda. E aí vai fazendo, quando a gente vê, são 10 horas e a gente nem parou um pouquinho do nosso dia para nos conectar com o que nos liga.
a essência universal. E já chegando ao final da nossa palestra, Jesus fala para Marta que ela estava muito distraída. E nós, como estamos? Como andamos? E lembrando aqui, sem dúvida nenhuma, nós somos essência, somos espírito, vivendo uma experiência física. Estamos inseridos no planeta Terra, então dizemos que é uma experiência terrena, não é isso? Se estamos inseridos neste planeta, precisamos ainda da condição da matéria que limita a nossa essência, para que a nossa essência se desenvolva. Então, eu não estou aqui com um discurso de que a gente precisa abandonar a matéria, nem as condições da vida terrena, física e material. Mas a proposta da leitura da lição de hoje é que a gente busque encaixar neste período em que nos encontramos aqui na Terra, na matéria, o que alimenta a essência. Porque senão viver aqui é muito difícil. É injusto, é penoso, é doloroso, é complicado. Então é necessário encontrarmos um momento para o alimentar desta essência, desse espírito, que se manifesta através desta matéria física, que se realiza nesta matéria física. É fundamental e necessário buscarmos uma forma de encaixar isto no nosso dia, na nossa vida cotidiana. E, além de fazer isto para conosco, transmitir a todos que convivem conosco a importância de fazer o mesmo. De comungar com Jesus, de compartilhar dos seus ensinamentos. Ninguém está falando aqui que a gente tem que estar no centro espírita todos os dias, passar o dia inteiro, deixar de trabalhar, Não! Mas encontrar um momento para que a sua essência, o seu equilíbrio, possa se encontrar fortalecido. Porque nós erramos. E faz parte do nosso aprendizado o erro. É necessário que a gente erre, para que a gente realmente possa aprender. Então, cada vez que a gente escorrega, cada vez que a gente erra, aí a importância do autoconhecimento para voltar para o centro. Mas não esse centro autocentrado em mim mesmo, mas este centro que é a essência universal, que é o que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, é o que dirige a nossa alma. É nesse sentido. E aí, chegando realmente ao final, eu vou só trazer 5 colocações que Emmanuel trabalha aqui no livro, rapidamente. Uma eu já trouxe logo no comecinho da palestra, quando ele fala que quando nós tivermos o desligamento entre o espírito e a matéria, muitas verdades chegarão até nós. E o quebra-cabeça vai fazer todo um sentido, né? Outra coisa que eu já comentei também são das nossas escolhas. A importância daquilo que escolhemos. E além da importância daquilo que escolhemos, nos colocarmos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, sem delegar o outro a responsabilidade daquilo que nós mesmos escolhemos em fazer. E também uma outra ideia que vale a reflexão para cada um de nós aqui presente e também do pessoal que está no Facebook, na plataforma, olhar para o sentido da palavra educação
que nos dias atuais se contorceu. Nós olhamos para a educação e ainda vemos ela como algo muito centrado em mim mesmo. Olhamos para a educação ainda com uma visão dos direitos que eu tenho. Quais são os meus direitos perante várias e diversas situações. E esquecemos que educar o espírito é gerar esta condição de se conhecer para saber que existem direitos sim. Mas como existem os direitos, existem também as nossas responsabilidades. E se somos responsáveis por tudo aquilo que escolhemos, é preciso aceitar tudo aquilo que nos chega e que não nos cabe escolher. Ao que não nos cabe escolher. Estranho isso que eu estou dizendo? Parece que sim. Mas um exemplo. Por exemplo, quando a gente recebe no nosso lar uma criança especial. Foi a nossa escolha? Se nós não pensarmos no espiritismo, se nós não tivermos a ideia espírita, quando chega um casal, uma criança que tem uma dificuldade, né? Uma pessoa na família que tem um problema de audição, de visão, é escolha daquele casal ou foi algo que chegou e não cabe escolher, mas cabe ser os melhores pais possíveis para que aquela criança, dentro da sua limitação física e material, possa viver da melhor forma possível. É nesse sentido, ok? Então, as nossas melhores escolhas, eu comentei da fortuna, né? E ele fala lindamente aqui, que nós possamos ser, aqui ele fala, Léo, amelharás enormes fortunas, todavia ignorarás por muitos anos a que região a vida te conduzirá o dinheiro, né? Muitas vezes a gente consegue arrecadar uma boa porção de dinheiro, mas o que nós estamos fazendo, né? Qual é o bem que nós estamos dando a este dinheiro? E falando no bem, ele também fala aqui a importância da construção de algo sólido nas nossas vidas, no sentido de bem legítimo aos demais, porque senão nós teremos uma eterna sensação de cansaço no nosso ser. Isso acontece ou não acontece com a gente? A gente tem o tempo todo a sensação de que estamos fazendo trilhões de coisas e não fazemos nada. E nos sentimos esgotados, exauridos, porque nós estamos esquecendo muitas vezes do bem legítimo que podemos fazer a tudo que nos cerca. E por fim, encerrando aqui o discurso da tarde, a importância do nosso aprendizado diante de tudo que nos chega, né? Falei do litigador em nós, aquele que não quer aceitar, aquele que não quer aprender, aquele que não quer compreender. Que nós possamos educar este litigador que existe dentro do nosso ser, porque ali ele está e precisamos reconhecê-lo para nos transformar. E aprender que toda experiência dolorosa em nossa vida, ela vem para nos melhorar, para nos transformar, e esse é o primeiro passo para a nossa melhoria individual e coletiva. Então, que nós possamos tirar de todas as experiências negativas, assim como fez Jesus diante de Marta, quando Marta sugere que Maria não estava fazendo nada e ela estava fazendo tudo, e Jesus lhe fala, Maria tem maturidade espiritual. Porque muitas vezes a nossa escolha é valorativa. Por exemplo, é uma escolha nossa, de cada um de nós, estarmos aqui nesta tarde hoje, não é? Foi uma escolha, porque de certa forma nos faz bem. E muitas pessoas não entendem isso que nós fazemos.
Muitas pessoas ainda acham que é mais importante estar fazendo outras coisas. Mas nós já entendemos o quanto é bom para o nosso ser, para a nossa essência, o quanto nos alimenta estarmos aqui reunidos, trocando ideias, recebendo o passe, recebendo a harmonização desse ambiente bendito. Nós já temos esta consciência. E cabe também a cada um de nós respeitar as escolhas daqueles que não têm as mesmas escolhas do que nós. Para que nós possamos viver de uma forma um pouco mais branda e pacífica. Né? Emmanuel também tem uma frase que fala: feliz daquele que tenta se melhorar pacientemente dia a dia, para que os outros que estão ao seu redor possam viver em paz. Feliz daquele que tenta se melhorar pacientemente, para que os outros que estão à sua volta possam viver em paz. Neste sentimento, vamos então nos ligando a Jesus, agradecendo a sua presença, agradecendo a presença dos mentores amigos, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando dos teus ensinamentos, mestre, podendo entender as tuas passagens, os teus caminhos, o teu roteiro. Ainda de uma forma ainda muito imatura, ainda muito ingênua, fazendo muitos deslizes, cometendo ainda muitos erros, mas estamos aqui, sendo o que somos, o que podemos ser, da melhor forma que nós conseguimos. Agradecemos também a equipe espiritual que se encontra neste ambiente, que preparou este ambiente para nos receber, agradecendo todos os amigos que estão através do Facebook e através da plataforma virtual, porque a presença de vocês também forma uma egrégora muito forte, muito positiva, para a realização e a compreensão de todos os ensinamentos que foram trazidos nessa tarde. Vamos agradecer também aos espíritos amigos que estão conosco e os espíritos ainda imperfeitos, que ainda se encontram numa posição de muito sofrimento, ainda faltando muitas explicações, muitos entendimentos, que eles possam também, Senhor, assim como nós aqui em matéria, em presença, receber tudo o que nós recebemos na sua essência espiritual. E que possam ser felizes, buscar o sentido de suas vidas, assim como nós estamos fazendo. Ou melhor, estamos tentando fazer. Tornar da nossa vida algo valorativo, algo que tenha uma finalidade, e desta forma ter dias melhores e mais felizes, apesar de muitas coisas ainda serem difíceis a nossa compreensão. Que possamos voltar para os nossos lares, renovados nessa essência, nesse afeto e nesse amor, e que possamos manter esta energia através do nosso próprio equilíbrio, através das nossas orações, dos nossos bons pensamentos, das boas realizações, das boas trocas em convivência, principalmente nos nossos lares. E que na próxima segunda-feira possamos mais uma vez estarmos aqui reunidos para falar de Ti, dos Teus ensinamentos e de tudo aquilo que ainda precisamos compreender. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Ti.